presidente do PTB, Roberto Jefferson, desferiu severas críticas a Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre ao mencionar a omissão do Senado Federal na reação a arbitrariedades do STF, além do engavetamento de pedidos de impeachment de ministros da Suprema Corte. Jefferson também retrucou e ironizou Renan Calheiros, criticou Lula de maneira categórica, abordou declaração de FHC, fez um apelo ao presidente Jair Bolsonaro, rebateu Mandetta e fez chacota de resultados pífios de João Dória. O político assestou. Segundo Augusto Nunes, Renan Calheiros está em campanha para ser o candidato a vice de Lula em 2022. Vai ser a chapa Alibaba com Alibabê, e os 40 ladrões já são mais de 400. Sondagem do Paraná Pesquisas revela que 82,8% responderam que o STF deveria ser formado somente por juízes de carreira, através de concursos sem intervenção política. Mas Pacheco segue resistindo a colocar em votação a PEC de Lazier que muda a forma de escolha dos ministros. Fernando Henrique Cardoso disse, na live da esquerda no 1º de maio, que é preciso reabrir a economia para gerar trabalho e renda. Mas não é o que o presidente Bolsonaro vem dizendo desde o começo da pandemia? Pois é, presidente Bolsonaro. No ano passado, conseguimos frustrar os planos de FHC e Rodrigo Maia de aprovar o impeachment. Agora, a FHC até reconhece que você tinha razão em defender os empregos e a economia. O tempo é mesmo o senhor da razão. Pacheco vai receber Lula para uma conversa em Brasília. Tem gente fazendo marionete acreditar que pode ser o vice de uma chapa com o PT e o Centro, ou até mesmo os mais delirantes, que ele pode ser candidato a presidente. Deve ser alguma coisa na água que serve no Senado. No Senado, Rodrigo Pacheco vem enrolando e não deixa ser votada a PEC de Lazier Martins, que muda o formato de escolha dos ministros do STF e impõe um mandato fixo. O PTB impediu o Batoré de se reeleger, mas ele conseguiu uma outra forma de continuar presidindo o Senado. Aproveitando que a maré está boa para o lado dele, Lula ingressou com pedido de suspeição dos procuradores que atuam no caso da compra de caças suecos durante o governo Dilma. Estou achando que em 2022, Lula vai pedir no STF a suspeição dos eleitores que não votarem nele. Lula chegou em Brasília para encontros políticos. Alguém viu Lula em um aeroporto? Não. Chegou após um voo de jatinho e se hospedou no caro Hotel Meliá. E ainda vai ter um encontro com o Nhonho. Quer se eleger presidente evitando encarar a população? Provérbios 16:27. O homem depravado cava o mal e nos seus lábios há como que fogo ardente. Esse pensamento de hoje dedico ao maridão de Dona Vivi e ao balofo socialista presidente da OAB. A carta aberta das entidades ao presidente Bolsonaro pede ações do governo que limitem o uso político e ideológico da pandemia. O protesto principal se refere aos direitos fundamentais dos cidadãos, constantemente violados por governadores e prefeitos. Provérbios 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba-a com as suas mãos. O PTB Mulher edificou nosso movimento cristão e conservador. As leoas em defesa da família, dos pequeninos e da vida. Somos o 14 de Bolsonaro. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a Deus, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, traidores. 2 Timóteo 3. Será que a extrema imprensa acredita mesmo que o presidente Bolsonaro vai sofrer impeachment com depoimentos baseados em mutreta? Mandetta disse na CPI, 420 mil vidas me separam do presidente.
Mandetta disse que o fato de pessoas do governo terem chamado o vírus de chinês teria atrapalhado na obtenção de insumos para vacinas. O vírus nasceu na China, saiu da China para o mundo. Como ele seria chamado? E de mais a mais, não falam em variante brasileira? Isso pode? Está aplicando o discurso de candidato. Deve até estar com marqueteiro. Mas acusar o presidente todos acusam. Ele é apenas mais um na fila dos que veem na pandemia possibilidades eleitorais. Viraram papa defuntos. Em audiência na Câmara, Paulo Guedes disse que no primeiro dia da pandemia oficialmente reconhecida do Brasil, o ex-ministro Mandetta saiu com 5 bilhões para combater a doença. Mas cadê que ele vai dizer isso na CPI? Assim como o presidente do Senado tem o poder de não colocar em votação os pedidos de impeachment de ministros do STF, o presidente da Câmara tem esse poder em relação aos pedidos de impeachment do presidente da República. O STF não pode exigir de um o que não exige do outro. De acordo com o Paraná Pesquisa, 54% dos moradores do estado de São Paulo consideram que a administração João Dória é ruim ou péssima. E o sujeito ainda quer disputar a presidência da República. Pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas estragou o dia do Agripino. De acordo com o Instituto, nada menos que 65,3% da população de São Paulo desaprova o trabalho do governador. Os milhões da publicidade não estão me ajudando a melhorar a imagem de Dória. Financial Times divulga pesquisa que mostra que os bancos chineses são os segundos maiores financiadores de commodities implicadas no desmatamento da floresta tropical. Nossa imprensa, que lambe os pés do PCC chinês, vai divulgar essa notícia? Como mostra o Paraná Pesquisas, Dória perde feio para o presidente Bolsonaro na casa dele, São Paulo, em sondagem para as eleições presidenciais de 2022. Se Dória não consegue ganhar nem em São Paulo, vai ganhar onde? Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra que o presidente Bolsonaro continua sendo o candidato que soma maior intenção de votos em São Paulo. Dória, o governador, aparece apenas em quarto lugar ou em sexto, a depender do cenário. Os 90 milhões em publicidade foram para o lixo. Milhões de pessoas nas ruas e não se viu uma vidraça quebrada, não tivemos nenhum banco vandalizado, nenhuma parede pichada, nenhuma bandeira queimada, nenhuma barreira de pneus incendiados. São mesmo antidemocráticas essas manifestações dos patriotas, não é mesmo? Quando eu vejo o Twitter indicando que o nome Rodrigo Maia está sendo muito tweetado, vem besteira pela frente. A besteira do dia foi afirmar que as manifestações de sábado foram manifestações contra as instituições democráticas. Nhonho não supera a perda de relevância. Balança comercial tem superávit de 10,34 bilhões de dólares em abril, maior saldo mensal em 33 anos. Se a imprensa, a STF, os partidos de esquerda e os governadores de oposição não atrapalharem o governo Bolsonaro, o Brasil vai sair da crise maior do que entrou. Deixem o presidente governar. Lewandowski diz que os gestores públicos, governadores e prefeitos poderão ser punidos se a mudança nas regras de vacinação vier a prejudicar a aplicação da segunda dose. Será que acabou o amor dos ministros do STF com os governadores e prefeitos? No Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, temos um jornalista, Oswaldo Eustáquio, que é mantido preso e silenciado e pior. Não conta com o apoio de nenhuma entidade que diz representar a categoria. O silêncio da imprensa sobre Oswaldo é uma mancha para o jornalismo. Em Cuba, o trabalhador ganha algo em torno de $40 por mês. Na Venezuela, o governo fixou o salário mínimo em algo em torno de $3,50. E o PT, o PCdoB e o PSOL tentando transformar nosso país nessa miséria que é o comunismo. Não podemos deixar essa gente retomar o poder. A ditadura venezuelana aumentou o salário mínimo do país para 10 milhões de bolívares, ou $3,50. Com esse valor, o pobre do cidadão venezuelano não consegue comprar 1 quilo de carne, nem mesmo uma caixa com 30 ovos. Viva o socialismo, viva o comunismo, contém ironia. Por causa do ativismo judicial, disse a deputada Cristoneto ao defender o PL 4754 de 2016. O Nhonho está reclamando da votação deste projeto
Ele quer o Congresso ajoelhado diante do STF. Na prática, o STF vem esvaziando completamente o sentido objetivo das palavras da Constituição, substituindo-o pelo programa ideológico de seus 11 ministros, afirma o relatório ao PL 4754 de 2016 da deputada Cris Tonieto. O PTB confiou que os nossos deputados que estão na CCJ votariam no PL 4754. Nossa orientação desde a semana passada era aprova PL 4754. Por motivos que estamos apurando, o titular deixou para o suplente, o suplente deixou para o titular e nenhum foi votar. Mas e o PP que deu 5 nãos? A votação do PL 4754 provocou uma decisão que já deveria ter sido tomada. Os senhores Maurício Dzidric e Wilson Santiago serão substituídos da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. Não há crise no PTB do Paraná. O nosso candidato ao Senado em 2022 será o meu amigo Oswaldo Eustáquio, questão que já defini com o presidente estadual do partido, Edenilson Rossi. Lições que a vida me ensinou. Quem caça tigres não rufa tambores. As questões internas devem ser discutidas internamente. Não devemos lavar roupa suja de público, pois tudo se complica a partir daí. O líder do PTB na Câmara dos Deputados, deputado Nivaldo Albuquerque, de Alagoas, acaba de substituir o deputado Wilson Santiago, da Paraíba, pelo deputado Marcelo Moraes, do Rio Grande do Sul, que vem ao segundo turno de votação do PL 4754. Da minha experiência de vida, todo desconfiado é traidor. Mede o próximo com sua própria régua. No Congresso Nacional, o Érebo, o Abismo, aprendi que todo desconfiado é safado. Ademais, o político compartilhou a posição de Graciela Ninov, vice-presidente do PTB. O PP é partido com ministros no governo. O presidente do PP, Ciro Nogueira, é um dos principais articuladores do governo, pois o PP deu 5 votos contra o PL 4754. Então é preciso perguntar aos líderes deste partido: por que nenhum voto a favor do PL contra o ativismo judicial? Orientação do presidente Roberto Jefferson era aprova PL 4754. O deputado titular na CCJ, Wilson Santiago, havia garantido que votaria, mas preferiu deixar para o suplente Dzidric. O problema é que Dzidric quer sair do PTB e não quis votar. Pior foi o PP, que deu 5 votos não. Outro sim, o presidente de partido explanou sua posição a respeito de relatório aprovado para a reforma tributária. Mais Brasil, menos Brasília. O relatório de reforma tributária apresentado ontem na comissão mista compromete a Federação Brasileira. Os municípios precisam ter sua receita própria garantida para não porem em risco os serviços que prestam à população. Justiça social é dinheiro no bolso do trabalhador. O relatório sobre a reforma tributária, apresentado ontem na comissão mista, é a reforma que favorece os bancos. Ela dá boa vida aos bancos enquanto cria inflação, gera desemprego e tira o dinheiro do bolso do trabalhador. O novo Imposto sobre Bens e Serviços, apresentado no relatório da reforma tributária ontem, conviverá com os atuais impostos por vários anos, disfarçando outro aumento na carga tributária. Os brasileiros não merecem mais esta pelas costas.